Olá, galera. O Thiago aqui. Olá, Raíssa. Olá, Bruno. Perdão aqui, a live era para ser antes, porém minha internet da frente se foi de eu vim aqui na casa de trás. Esperar que o Thiago, né, o candidato novo, já vai entrar e a gente já começa ali entrevistando ele. Olá, Thiago. Certo, cara? Olá, Thiago. Tudo bem? Tudo certo e contigo? Também, cara. Perdão aí pelo que Não, aconteceu aí. acontece, deu problema agora aqui na minha. Quando tu entrou ali, me mandou uma mensagem, eu tive que reiniciar o meu modem também. Eu também reiniciei meu modo e na frente lá não deu certo. Eu vim aqui que são duas internets aqui em casa, tem. Porém, uma é na casa da frente e outra na casa de trás. E aí vim aqui. Vivo tendo tal. Mas então, cara, vamos começar aí, cara. Começa Vamos lá, se vamos lá, vamos apresentando lá. pra. Sim. Começa se apresentando pra galera aí. Quem que é, Thiago? Eu sou um advogado, sou professor universitário, sou natural daqui de Joinville mesmo. Fiz faculdade em Florianópolis, fiz, né, meu curso de Direito em Florianópolis, na UFSC. Fiz mestrado, que sou especialista em Direito Eleitoral, em Direito Processual Civil. Atuei muito com direito administrativo, fundei meu escritório com a minha esposa e fui presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB de Santa Catarina. E aí percebi que essa política institucional de OAB era insuficiente para mim, eu queria fazer mais. Foi quando eu me filiei no Novo, em 2018, e lá já foi a decisão de me filiar e fazer o processo seletivo para ser candidato a vereador nesse ano, o qual, felizmente, eu passei, fui aprovado em convenção e estamos aí. A intenção aqui é colocar eu me considero uma pessoa qualificada para exercer a função. Eu vejo que nos últimos 4 anos, os vereadores daqui de Joinville, a população está reclamando que eles mal sabem o que fazem, e muitos vereadores não têm a mínima noção do qual é o papel de um vereador. E resolvi sair do conforto do meu sofá, sair do ar-condicionado do meu escritório, descer na rua e conversar com as pessoas e mostrar que tem gente preparada, inteligente, competente, que pode assumir uma função como essa e que vai ser muito melhor para ela do que ela ficar votando em qualquer pessoa que possa pagar um churrasco, possa pagar uma cerveja, uma carrada de brita, enfim. A intenção é qualificar mais a Câmara de Vereadores de Joinville e por isso que me fiz candidato esse ano e espero que a gente tenha um êxito aí e possa ser eleito no dia 15 de novembro. Eu também sou filiado do Novo aqui, ó, minha camisa. Tô com a camisa aqui do Novo. Legal. Então, cara, vamos começar aqui com as perguntas. Você já se apresentou, né? Mostrou que é uma pessoa que estudou bastante, né? E que tem qualificação. Porém, vamos começar com uma pergunta simples que muitas pessoas não sabem. O que um vereador faz? O que um vereador faz? O vereador tem o dever de fiscalizar, né, as contas e a gestão do prefeito. Para pensar em termos do Poder Legislativo, o Poder Legislativo nasce como um fiscalizador das contas do Poder Executivo, a partir da cobrança de tributos. O Legislativo quis ter interesse em controlar como esses tributos seriam aplicados. Isso é a base de um poder legislativo. Então, um vereador ele tem o papel básico de fiscalizar os atos do prefeito. Vai legislar sobre algumas questões de interesse local,
né, questões de interesse municipal, que a Constituição coloca de maneira residual para dentro de uma competência municipal, certo? E muita gente acha que o vereador tem que fazer nome de rua, tá lá dentro da competência do vereador, fazer nome de rua, não dá para dizer que não, mas não é só isso que um vereador tem que fazer, né? O vereador vai tapar o buraco da minha rua. Não, não, o vereador não vai tapar o buraco da sua rua. Quem vai tapar o buraco da sua rua é a prefeitura, né? No caso, indiretamente, o prefeito. No máximo, o vereador vai fazer uma indicação dizendo que tem um problema numa determinada rua. Você pode Então, o criar um vereador, propósito de emenda o orçamento, né? Para a lei, que preencha o a lei buraco, né? orgânica, né? Então, isso vai dentro da própria parte de legislação, então, dentro do interesse local e poder fazer alterações à lei orgânica. Inclusive, eu tenho uma das propostas minhas aqui, é transformar o voto aberto para todas as votações dentro da Câmara de Vereadores. Hoje, por exemplo, para a cassação de um vereador aqui em Joinville, a Câmara de Vereadores prevê que o voto é secreto, tanto para a cassação do vereador quanto para a cassação de um prefeito. Então, a intenção é colocar que o voto seja aberto, isso permite trazer uma maior transparência para as pessoas, saber como o seu representante de fato votou num assunto tão importante como é a questão da cassação, eventualmente, de um outro vereador ou do próprio prefeito ou do vice-prefeito. Muito, muito bem colocado. É importante também ressaltar que o vereador, né, as leis que o vereador cria, ele não pode criar gastos, né, exonerar o erário, né, municipal, né. E Sim, as emendas ao orçamento, né, a prefeitura também não é obrigada. Por exemplo, se o seu Thiago, né, que está fiscalizando ver um buraco na rua, né, ele pode propor no orçamento a prefeitura, e a prefeitura ir lá tampar o buraco, né. Porém, a prefeitura não é sim, obrigada a sim, cumprir sim, essa claro. emenda, né. Não, Muito, ele faz uma indicação, né, na verdade. Caberá à é, prefeitura ou não acolher essa indicação realizada pelo vereador, né? se for de oposição, né, e desista, né. Acabou, né? Não vai ser acolhido nada, né? Sim, sim. A sua posição política, você se considera liberal, totalitário, de direita ou de esquerda? Ou, Olha, eu me considero liberal, naturalmente, estou filiado no Novo. E sabe aqueles testes que a gente faz na internet, assim, o meu posicionamento ele foi mudando ao longo da minha vida, né? Eu comecei como um posicionamento mais de centro e hoje eu chego, muitas vezes, nesses testes, colocar como um posicionamento libertário e não sei se sou ou não, sabe? Já li sobre libertarianismo e tal, mas eu já li sobre muita coisa, já li coisas na faculdade que eu fiz, uma lavagem cerebral de esquerda muito forte, então eu tive que ler muita coisa de esquerda. Então, na minha opinião, acho que, né, vejo que eu sou um libertário. Inclusive, estou tendo o apoio do Ideias Radicais na nossa campanha aqui em Joinville. Somos a única candidatura apoiada por eles. Na minha opinião, o Estado não tem que se meter em nada na minha vida. Ele não tem que se meter nem na economia, nem na minha vida pessoal, na minha vida privada. O que é particular, é privado, só interessa a mim e não interessa à coletividade, a qualquer outra pessoa. Né? Se eu estiver pagando os meus impostos, trabalhando e não gerando nenhum custo social, o estado de vida, esse é o meu. Pensar, ser e falar e se expressar da maneira como ela quiser. Uhum. A live deu uma caída aqui, mas deu pra entender. Achei muito legal, né, a posição de que talvez possa existir um governo, né, mas não um governo tão grande, né, como está o de hoje, né. Eu me considero Exatamente. libertário, eu sou contra a existência de um governo, porém eu acho muito importante que exista, né, uma espécie de governo privado para cuidar da questão da segurança, para evitar invasões, né. Porque a gente pode viver, hoje a gente vive num mundo muito calmo, né. Porém, há 100 anos atrás, a gente tinha o quê? A gente teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Se for 500 anos atrás, a gente tinha diversas guerras, diversas invasões, queda da Roma Antiga. Se for há 1000 anos atrás, nem se fala, né? Época de Jesus também, diversas, né, guerras, né? Mas então, vamos continuar ali. Essa pergunta aqui é simplesinha, né? Você do novo também já sei. Vocês são a favor e usam o fundo eleitoral?
Não, né? A gente não usa dinheiro público para fazer campanha eleitoral. Isso é uma base partidária, é um princípio do partido. Tu sabe muito bem, melhor do que eu. Inclusive, a gente, na nossa campanha, a gente está sobrevivendo somente através de doações. Nós tivemos até agora 91 doações de 91 pessoas diferentes, né? Sendo 90 dessas doações, todas da minha vaquinha online ali no Apoia, e uma doação na conta que aconteceu na última semana. A gente arrecadou aí cerca de uns 3, 4, uns 6 mil reais, teve uma doação do partido também, e a nossa campanha vai chegar provavelmente, por enquanto, com algumas outras doações que estão vindo, a 10 mil reais. Isso dá uma satisfação muito grande, né? Porque esse adesivo aqui que eu estou usando, ó, ele custa acho que 6 centavos, pelo que eu me lembro, e esses 6 centavos foi pago exclusivamente, de modo que dá o cidadão que respeite o pagador de impostos, de modo que as pessoas vão ter que futuramente pagar menos, né? Se a gente conseguir colocar que todos os partidos deixem de usar dinheiro público para se financiar, futuramente esses partidos, a gente vai, como cidadãos, pagar menos impostos e acontecerá naturalmente, de maneira gradativa, a diminuição do Estado, de modo que o Estado vai se preocupar somente aquilo que ele se propõe e deve se preocupar dentro dos nossos valores do novo, que seria saúde, educação e segurança, né? O resto deve deixar na mão da iniciativa privada, que não compete ao Estado tutelar. Muito, muito bem colocado. Então vamos para a próxima pergunta. O que você acha sobre privatizações? A privatização é um negócio que está demorando para acontecer, né, no Brasil aqui, né? Correios, tudo na minha opinião, vende Petrobras, vende Correios, vende todas as empresas de energia, né? Olha a questão da telefonia. Foi a maior prova, né, de que dado um serviço tão importante como esse funciona. A gente pagava, a televisão paga pela linha telefônica, a gente compra o aparelho de celular e o aparelho de celular já vem com uma linha, eu pago 10 reais num chip e tenho que ativar esse chip, e é isso aí. Então é mais do que necessária a privatização das empresas públicas no âmbito brasileiro, de um modo geral, porque a gente já viu que o Estado não vai conseguir nunca ser plenamente eficiente. Então vamos deixar na mão de quem sabe fazer, deixar na mão de quem tem experiência, vai trazer competitividade para o mercado. Competitividade traz melhoria de preço, melhoria de qualidade, facilidade para o consumidor. Então é a base do capitalismo. Então, na minha opinião, privatiza tudo que puder ser privatizado. Muito, muito bom. E no âmbito municipal, aquele de esgoto, postos de saúde, hospitais, é a favor de privatização? Aqui em Joinville, nós temos a Companhia Águas de Joinville. Ela era uma sociedade de economia mista e depois o governo comprou ela de volta, né? Tudo que faltava. Então aqui a gente já tem um modelo pronto para implantar esse novo modelo de saneamento aprovado, acho que foi esse ano que foi aprovado, né? Esse modelo do novo saneamento. Então a gente já tem, porque já está retirado da mão do Estado de Santa Catarina, já está colocado na mão do município. Então é só vender, privatizar de fato, fazer essa concessão que vai ser muito mais benéfico. Quanto a isso, por exemplo, na minha opinião, a questão do transporte público urbano municipal. Aqui também é outra forma que a gente poderia facilitar. Olha só, entrou aqui o Adriano é nosso candidato a prefeito aqui em Joinville. Se tudo der certo, será eleito prefeito este ano, e em 2021 vai começar a gestão aqui, uma gestão do novo que vai mudar a cidade, vai transformar a cidade. Mas então, continuando aqui, eu defendo, na minha opinião, que até o deputado estadual Bruno Souza propôs um novo modelo da concessão do transporte público intermunicipal,
que, na minha opinião, dá para se aplicar para dentro do âmbito do município e retirar essa questão da concessão e partirmos para uma questão de autorizações que vai trazer mais competitividade, vai trazer mais gente para o mercado, vai facilitar, vai tirar imposto. Então, não tem porquê, na minha opinião, manter coisas como essa. Aqui em Joinville, a gente tem muitos imóveis que podem ser privatizados. Eu vou até falar, se eu falar, tem gente que não vai gostar, mas eu vou falar, não tem problema. Na minha opinião, tem que privatizar o estádio da cidade, é um estádio municipal, é grande, é bonito e tal, mas está lá subutilizado. Poderia, se faz uma parceria com o clube da cidade, faz uma parceria com os outros clubes da cidade também, porque tem time de basquete, tem time de futsal, então a gente tem bastante coisa aqui em Joinville que a gente poderia tirar da mão do Estado, sim. Muito, muito bem colocado. Lei de liberdade econômica. O que você acha? Sobre a lei federal, né, que precisa o município regularizar, né? Sim, Porque o a gente município... precisa colocar isso em prática aqui em Joinville também. Algumas coisas básicas não estão assim, não está funcionando, como o caso da autodeclaração. Aqui até existe a autodeclaração, assim, mas a autodeclaração é para quem trabalha no coworking, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, o meu escritório ter que pedir todos os alvarás possíveis, né? A Bits não, mas é alvará de bombeiro, um monte de coisa, sendo que o prédio comercial que eu estou localizado já tem tudo isso. Eu não manipulo nada de comida, não preciso de licença sanitária. É um escritório de advocacia, eu trabalho com internet e papel, né? Então não tem muito o que se fazer, na minha opinião. Aqui a gente precisa vir com a legislação, atualizar essa legislação, mas não basta também só uma atuação do legislativo, né? O executivo tem que se preparar para uma coisa como essa, porque não adianta colocar essa autodeclaração. Florianópolis colocou ainda na época que o Bruno era vereador lá, conseguiu aprovar a lei, mas a lei não é aplicada pelo município e continua mantendo uma estrutura burocrática da qual a lei não é cumprida. Então, é uma mudança que não necessita apenas acontecer de âmbito legislativo. O executivo também vai precisar se atualizar, vai precisar criar ferramentas e instrumentos para aplicar a lei. Muito, muito bem colocado. E essa lei de liberdade econômica, quanta cidade que tem em Joinville? Quantas pessoas tem em Joinville? A nossa população é de mais aproximadamente uns 600 mil habitantes. É a maior cidade do estado de Santa Catarina. Então, aqui mesmo é um celeiro de empreendedorismo. Nós temos mais de 5 mil pequenas empresas em Joinville. Então, com certeza vai ser muito bom mesmo se a gente conseguir atualizar e soltar ainda mais. Eu já conversei com muita gente que diz que está lá com o seu negócio funcionando, mas não tem alvará, está funcionando de maneira clandestina. E as pessoas gostam do local, mas o sujeito não está emitindo nota fiscal, tem problema na hora de comprar. Então, se ele emitisse a nota fiscal, imagina, a prefeitura poderia estar arrecadando em cima disso e não, né? Prefere travar, burocratizar, ao invés de facilitar e aí ganhar no volume, né, de riqueza produzida e não na quantidade, né, de cada um, né? Se a gente consegue baixar imposto e produzir mais riqueza, e aí o Estado ainda é capaz de ser mais rico do que ele é hoje ainda. Muito, muito bem colocado. Eu peguei lei de liberdade econômica, né, municipal, escrevi aqui, vou ver se alguns prefeitos, se o prefeito ou os vereadores vão apresentar minha lei, né, mas aqui são muito jaguara, né, não dá muito de confiar. Mas eles pegaram, tipo, ali na cidade de vocês, aí, caso seja aprovada uma lei de liberdade econômica, o crescimento no PIB estimado pelo Ministério da Economia é de 7% em 10 anos. E o número de empregos na sua cidade, que tem 600 mil, é 12 mil empregos em 10 anos. Imagina nessa crise que nós estamos vivendo, 12 mil empregos assim, né? Fora as pessoas que vão empreender, né? As pessoas que vão criar o alvará e vão contratar, né? O número de pessoas que vão sair da informalidade, né? Isso vai dar um salto. Não, é muito dinheiro que vai ser produzido, né? Vai ser gerado com a lei de liberdade econômica. Sim, sim. Vamos subir aqui. Privatização de espaços públicos. Que muitas pessoas pensam assim, vamos privatizar a Petrobras, né? A Águas de Joinville, Águas de Joinville, né? Vamos privatizar Águas de essa empresa aí? Joinville. Sim, vamos privatizar? Vamos. Vamos privatizar uma rua? A pessoa já meio que, tipo, tem como privatizar uma rua? Tem como privatizar um parque? As pessoas ficam meio
não ficam meio bugadas, né, assim. Você é a favor de privatização de espaços públicos? Sim, a gente consegue fazer. Talvez a gente aqui não consiga chegar na plena privatização, né? Porque a gente não jamais vai conseguir um modelo puro. Mas a gente vai conseguir aqui sim fazer umas concessões, fazer parcerias públicos-privadas, de modo que praças, parques, ruas possam ser melhores aproveitadas e mais bem cuidadas e mais bem zeladas. Então, é possível sim se adotar, tem de modelos mais radicais a modelos menos radicais, mas fato é que não precisa tudo ficar na mão, na gestão do Estado, porque a gente vê aí, final do ano eu estava viajando, eu fui a Penedo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e lá tem uma cidade de colonização finlandesa e tal, apesar de ficar no Rio de Janeiro, ela tem uma pegada assim natalina, e eu fui bem próximo ao Natal, e tinha uma praça lá com Wi-Fi, que uma empresa estava com a praça, tinha ela funcionando e tinha o Wi-Fi lá funcionando. Então, tem como se fazer. Aqui em Joinville, a gente também tem espaços públicos que poderiam ser revitalizados com algumas parcerias públicos-privadas, seja de algo mais radical, como eu disse, ou algo menos radical, mas fato é que a gente precisa fomentar a iniciativa privada a ocupar esses locais públicos para manter e revitalizá-los, aqueles que estão meio degradados nesse momento. Muito, muito bem colocado. Uma cidade que fez isso, né, foi Gramados, que hoje é bem turística, né, no Rio de Janeiro. Ela Sim, privatizou, no Rio de Janeiro não, no Rio Grande, perdão. Ela privatizou as ruas até, ela privatizou ruas que, por exemplo, tinha um restaurante na frente, ela privatizou, né? Privatizou. Daí, basicamente, o restaurante que cuida, né, na frente, ele pode utilizar a rua, né, para colocar cadeiras e tal. E facilitou, sim, né, a sim, tem a vida. Rua Coberta lá, né? É um exemplo de, de, de privatização de rua. Todo mundo vai, todo mundo adora, é um ponto Sim, turístico. Eu já fui algumas vezes a Gramado também. Todo mundo quer ir no inverno para lá tomar um vinho na Rua Coberta, né? Então sim, é bem legal mesmo. sim, sim. Principais pautas para até 2024. Então, se for eleito, o que que você pretende? Qual que vai ser seu foco dentro da Câmara? Da Câmara? Então, nós vamos trabalhar, né, pela liberdade individual, né, pela desburocratização e pela transparência. São bandeiras que a gente vai trabalhar. Como nós vamos desdobrar isso? Primeiro, né, com a liberdade individual, a gente tem uma proposta até que vai atender a diversos públicos e para sair nessa característica até de libertarianismo que defende a liberdade individual propriamente dita, a gente tem a proposta do nome social, né, que as pessoas vão poder adotar os seus apelidos para serem assim chamados pela prefeitura, no trato da gestão pública. Não significa uma alteração de registro público, significa apenas é, é, colocar o nome social da pessoa. Então, funcionava com a minha avó se chamava Eugênia e ela gostava de se chamar Geni. Então, não custa nada, é muito simples, é só um campo a mais e é um respeito maior com as pessoas, até porque não existe nada mais imposto na nossa vida do que o nosso nome, né? A gente nasce com o nome que os nossos pais nos deram. Na desburocratização, com a revogação do maior número de leis possíveis, né? No comércio, a gente tem problema com isso. No comércio tem para vaga de estacionamento, tem problema para. Aqui tem lei. Thomas, se tu não tem noção, tem lei que determina o quanto o comerciante pode tapar sua vitrine. Se ele quiser tapar a vitrine inteira, assim, ó, botar com vermelho e laranja, dizer queima total, liquidação, ele não pode. Ele tem que deixar minimamente o limite, né, sem preencher. O que, na minha opinião, não faz o mínimo sentido, né? Tem a lei dos pet shop, que os pet shop tem que estar tudo com vidro e com câmera funcionando para poder acesso remoto online, né? Só piora, né? Os animais aí estão cada vez mais crescendo esse mercado de animais, só piora, né, para a concorrência, vai só tornar mais caro, mais difícil. É óbvio que tem que ter um bom trato com o animalzinho, ninguém quer que o animalzinho seja maltratado, mas tem que facilitar para que o animalzinho seja bem tratado, porque senão ele não vai conseguir tomar um banho, porque não vai ter dinheiro, né? Quem não tem tanto dinheiro não vai conseguir pagar um pet shop decente.
né? Tem a vaga de estacionamento, que a nossa intenção é unificar para aqueles pequenos comerciantes a vaga de estacionamento que é para idoso e para portador de necessidade especial, né? A gente chega aqui nos comércios, os comércios têm 3 vagas, sabe, Thomas? Aí chega lá uma vaga de portador de necessidade especial, uma vaga para idoso e uma vaga para o grande público, né? Que está ali limitada a 33% das vagas, e sendo que tem que ter 5% para um, 7% para outro, e no fim eles acabam tendo 66% das vagas, não faz sentido. É óbvio que o idoso tem que ter um espaço, o portador de necessidade especial tem espaço. Então, para facilitar, né, a vida de todo mundo, vamos juntar, transformar como vaga híbrida. Esse é o nome da proposta, inclusive, que eu trouxe aqui, está no meu material impresso, no meu material virtual, vaga híbrida. E transparência, né? Como eu já até disse, mudar algumas questões da lei orgânica, admitir mais transparência, gastar menos, acabar com as diárias, né? Vai ter que ser reembolso justificadinho, né? Porque só nos últimos 4 anos os vereadores gastaram, a Câmara de Vereadores, né? Gastou mais de R$500 milhão de reais em diárias, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É dinheiro demais, assim, ó. Tá de sacanagem o quanto de dinheiro que foi gasto. Então é revoltante. Ó, como dizem, né? Vereador não é super-herói. Ele pode cortar mordomias, né, dos políticos, dos outros vereadores e do prefeito. Tem que cortar. Tem. Como um vereador consegue reduzir o Estado? Né? Primeiro, fazendo o dever de casa, né? Cortando no gabinete, a gente diminui o número de assessores, não usa diária, cortando verba de gabinete. Aqui a gente não tem muito o que cortar de verba de gabinete, tá? Porque a verba de gabinete ela é R$3.000. Só que o que tem é uma verba que é permitido o uso coletivo de todos os gabinetes. Então é essa verba que tem que entrar com um projeto de lei para alterar e diminuir o quanto os gabinetes, de um modo geral, podem gastar do orçamento público, tá? Que não entra no valor. Cortar diárias e aí depois começar uma progressão com análise, né? Daí esse trabalho tem que ser feito em conjunto com o executivo, porque não se pode cortar ou ordenar despesas sem ter uma conversa com o próprio executivo. Então, daí tem que ser um trabalho mais técnico, mais detalhado. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Propor aí alguns sistemas para fomentar privatizações, facilitar, enfim, tem bastante coisa que um vereador pode fazer para cortar gastos, né? Evidentemente que algum trabalho é mais técnico, mas para começar tem que cortar o dever de casa, né? Fazer o dever de casa. Uma outra coisa que pode se fazer é diminuir o valor do percentual do duodécimo da Câmara, né? Tirar de 5% para 3,5%, né? Porque no último ano foi destinado para a Câmara nesse ano, R$60 milhões, para o ano que vem está destinado R$57 milhões, e é muita grana mesmo. Então tem bastante coisa que dá para cortar aí e ajudar, né? Porque cada real gasto, não gasto, melhor dizendo, é R$1 a mais na vida do cidadão. Isso não é de graça, né? É o povo que paga, né? E o que é duodécimo? O duodécimo é o percentual que a lei estabelece que deve ser destinado do orçamento público para a Câmara de Vereadores, para o Legislativo. Isso tem em todas as constituições, as leis orgânicas. E no caso de Joinville é colocado no teto, que é o que a lei de responsabilidade fiscal permite, que é 5%. A gente pode diminuir para 3,5%. Por quê? Porque os vereadores, o que eles fazem? Eles pegam os 5%, aí eles vão lá e gastam 45 milhões e dizem que economizaram, estão devolvendo 15 milhões para os cofres públicos. Né? Isso aí é conversinha para boi dormir, é uma história mal contada. Né? Então vamos baixar aqui, ó, já vamos colocar a régua mais baixa. Se aí sim sobrar dinheiro, aí a Câmara está devolvendo, está economizando, está fazendo o papel dela muito bem feito. Na verdade, não estão gastando pouco, né? O que vem é muito, né? É muito. Exatamente. Okay. Agora aqui, o que um vereador consegue fazer para ajudar o meio ambiente da cidade? Então, o meio ambiente, liberalismo e agronegócio é um grande problema, né? A gente tem que facilitar. É óbvio que todo mundo quer um meio ambiente equilibrado, mas a gente não pode trabalhar
com o sistema de proibição total. Né? Por exemplo, aqui em Joinville, até foi alterada a lei ano passado, mas a gente tinha uma legislação tanto quanto complicada, que é a chamada lei da cota 40. O que é isso? Imóveis que tivessem, né, altura de 40 metros acima do nível do mar, em que ocorreram extração mineral, não poderiam ter qualquer outra destinação social. Perfeito. Isso com a intenção de preservar o meio ambiente. Qual que é o problema? Foi feito um marco temporal aqui, e neste marco temporal, a data escolhida retira, tá? Retirava, melhor dizendo, a possibilidade de destinação social para imóveis que já encerraram a exploração da extração mineral. Então não tinha mais o que ser extraído de lá. E aí o imóvel fica lá parado. Inclusive a gente tem um imóvel aqui que era um grande problema na cidade, de um empresário famoso no Brasil até, e que estava lá, ele fez uma placa de atrasômetro e tal, bem a cara dele. E, de fato, ele tinha razão num certo ponto. É óbvio, todo mundo fala, mas quando ele comprou, ele sabia que o imóvel tinha esse problema. Tem que deixar 300 anos um imóvel parado porque teve extração mineral nele há 10, 20, 30, né? Fazer nessa questão da proteção do meio ambiente. Dentro de Joinville, o vereador tem que adequar a legislação estadual com a legislação municipal. Por quê? Porque pela Constituição, tecnicamente falando, a competência para legislar especificamente sobre o meio ambiente, ela é do Estado e não do município. E aí nós temos o quê? Algumas normas federais, normas estaduais e normas municipais. A União e os estados podem legislar, de modo que a União vai legislar de maneira genérica e os estados vão legislar de maneira específica. E ao município não é dada essa competência. Então, o que tem que acontecer? Evidente que o município pode legislar sobre questões de interesse local, mas essa legislação não pode ser conflitante, ou seja, não pode ir contra aquilo que prevê e determina a legislação estadual. Então, eu vejo que, na minha opinião, o vereador, no nosso caso específico aqui de Joinville, teria que adequar a legislação municipal com a legislação estadual, de modo que aquilo em que a legislação está, né? Muito. Certo? Deu para me ouvir? Deu, cara, deu. Eu acho que meio que travou aqui, né? Mas voltou aqui. Eu consegui ouvir bem, só travou a imagem. A Ah, última então tá. pergunta aqui. E depois vai falar por que as pessoas devem votar em você, ok? Então, a última Tá, pergunta é claro. agronegócio. Como que você acredita que o agronegócio, né, que é a potência do Brasil, né, o que leva o Brasil nas costas, pode produzir mais, mas ao mesmo tempo ocupando menos espaço, ou seja, sem desmatar mais o meio ambiente? Tecnologia. Investimento em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, e a gente só vai ter o desenvolvimento de tecnologia com a abertura do mercado de maneira completa. Porque hoje as regras de proteção que o Brasil tem, tanto tributárias quanto de propriedade intelectual, elas, né, afastam o investidor e o desenvolvimento de tecnologia muitas vezes está no capital estrangeiro. Então, facilitar para a entrada do capital estrangeiro. Na minha opinião, tem que se investir pesadamente em tecnologia e esse investimento em tecnologia tem que ser feito a partir da troca de experiência com o investidor estrangeiro e não ter medo, né? Uma questão que o liberalismo coloca de maneira muito clara é que nós não temos que ter medo do investimento estrangeiro. O estrangeiro traz coisas importantes, traz diferenciais para os nossos produtos e vai trazer uma concorrência de modo que a indústria nacional vai acabar se desenvolvendo também, certo? Então, na minha opinião, investimento em tecnologia é isso que tem que acontecer para o Brasil melhorar no agronegócio. Muito, muito bem colocado. Senão, se não entrar produtos tecnológicos, né, não tem como o Brasil ficar. Não tem como vir fábricas do Brasil, né, que não vai valer a pena, né? As empresas vão ter que se sucatear, né, com o tempo, né? A gente tem 200 milhões de pessoas aí, né? E não temos fábricas, não temos nada, né? Que não temos por causa do mercado fechado, né? Nosso mercado não é aberto. É igual ao da China, né? Igual ao do Paraguai. Se você for no Paraguai, é cheio de fábrica, cara.
for no Paraguai também, eles conseguem, no Paraguai, né, nosso vizinho aqui, nosso vizinho, né, que a gente chama, que era um país pobre, né, mas agora ele é mais rico que o nosso. Ele consegue quebrar 1 ponto da pobreza, né, por ano. Ou seja, em 20 anos, ele vai zerar a pobreza. E lá, o que acontece? Se você, por exemplo, exportar ferro do Brasil para fabricar lá, não sei, uma barra, para depois trazer de novo para o Brasil, você não paga imposto. Ou seja, todas as fábricas do Brasil foram para lá, a maioria Claro, foram para lá. Porque vale muito mais a pena. Ou seja, é um país que tem um imposto bom, um custo de vida alto e tá lá, né, cara? Sendo muito melhor que a gente. Eles têm 20% do país pobre, né, em miséria, e o Brasil tem mais de 40%. Então, dá de ver que se um vizinho nosso a gente achava, né, que era pobre, né, e é um país melhor que o nosso, né, a gente tem que começar a rever, né, a nossa política, né? Então, exatamente. Facilitar, melhorar, abrir o mercado. sim, sim. Então agora, cara, a gente já tá terminando a live, fala aí, por que as pessoas devem votar em você? 30, alguma coisa, 30.500, né? 30.500, exatamente, 30.500. Número fácil, né? Por que as Sim. pessoas têm que votar no Thiago Marques? Isso eu começo contando a história de... Eu sempre gostei de política, minha mãe dizia que para eu ficar quietinho, quando era neném, ela me botava na frente do horário eleitoral gratuito. Eu me envolvi com um centro acadêmico, me envolvi na OAB e eu te disse até aqui no começo da live que não era suficiente. E eu vejo, né, e sempre gostei muito de política e sempre discuti política e resolvi sair do meu sofá e parar de reclamar, de falar que tem gente incompetente, gente burra, gente despreparada, gente que não sabe o que está fazendo ali. Eu me sinto um cara preparado, eu sei que eu sou um cara inteligente, sei que sou competente, tenho o meu escritório de advocacia, né, tenho êxito naquilo que eu coloco na minha vida, não posso dizer que eu ganhei todas as minhas ações, evidentemente que não, né, nunca um advogado vai ter o 100% do êxito, né, até porque depende da posição do cliente dele, não do próprio advogado, mas sempre tive muito sucesso naquilo que eu me coloquei e me disponibilizei a fazer. Tem um conhecimento técnico jurídico, que na minha opinião é fundamental para um vereador, porque hoje o vereador faz coisa que ele não sabe que ele pode fazer, que ele não deve fazer, que ele não pode fazer, e pensando nisso, que eu resolvi ser candidato a vereador. Então, se o Joinvilense estiver procurando alguém preparado, alguém competente, alguém inteligente, na minha opinião, esta pessoa que o Joinvilense tem que votar sou eu. Thiago Marques, 30.500, para uma pessoa, para a gente ter uma Câmara de Vereadoras mais preparada, com pessoas mais preparadas, qualificadas e inteligentes. Cara. E apenas um, né? Se for entrar só você do novo lá, né? Eu entrar você ou mais uma pessoa que já vai ser o suficiente para fazer um estrago lá dentro, né? Para realmente mudar, né? Mudar, tipo, o Mudar. choque, né? A nossa meta aqui é chegar em 3 vereadores. Eu acho que a gente pode chegar. Então, lá, 3 vereadores já vai. Imagina, cara, se um já ia incomodar bastante, né? Os que já estão ali da velha política, né? Imagina 3, né? Já vai. Imagina 3. Aí vai ser forte. Sim, sim. Então, Thiago, muito obrigado por ter participado da live. Foi um prazer imenso, cara. Aprendi muito com você. Eu tô nessa caminhada de entrevistar várias pessoas. E você abriu, né, as portas aí de se apresentar, né? Pegou o teu tempo aí, que é valioso, né? Mais esse tempo de campanha, né? Pra vir aqui dar dar aqui uma aula, quase, né? Uma aula aí de a sua vida aí, que é magnífica, ok? E espero que você seja eleito aí, o novo, né? Eu também sou filiado novo. Espero muito, cara, que você consiga as 3 cadeiras e que a gente comece revolucionando aí a forma de fazer política. A política sempre foi a mesma, né? E o certo sempre foi certo e o errado sempre foi errado. Então não existe a velha política. Existe o certo e o errado, né? E sempre tem que ver de que lado você está. Exatamente. Eu que agradeço, Thomas, aqui o convite. É sempre legal essa troca de experiência, essa conversa. Então, foi muito legal. Domingo à noite é bom fechar. Foi legal. Eu até, né, quando a gente conversou, eu tenho uma certa dificuldade que eu dou muita aula à noite, então o horário às vezes ficava um pouquinho ruim, mas fico feliz que a gente conseguiu encaixar a nossa agenda aí e muito legal. Obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando contigo. Prazer foi meu, cara. A gente não para no domingo, né? Até no domingo a gente faz live aqui, né? Aqui não, Claro, não para, não para. aqui não para. Então, muito obrigado. Tchau, cara. Tá certo, valeu, um abraço. Um abraço.